Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Casa Pia 0, Benfica 1. Artur Cabral voltou a marcar pontos na luta pela primazia entre os avançados do Benfica ao fazer em lance de autor o golo que valeu a vitória contra o Casa Pia em Rio Maior, depois de começar no banco em favor da titularidade de um Marcos Leonardo menos ligado ao esforço da equipa. Os encarnados não arrancaram bem no jogo, mas foram empurrando os gansos para trás e à medida que estes iam perdendo a capacidade para se esticarem no campo, percebeu-se que o golo seria uma questão de tempo. Marcou o Cabral ao minuto 74, em lance no qual também foi importante a visão de João Mário a partir da posição de médio-centro. A supremacia do Benfica notou-se sobretudo na segunda parte, precisamente quando o Casa Pia deixou de conseguir chegar ao meio-campo adversário. Até ao intervalo, quando ainda era capaz de encontrar Nuno Moreira e Pablo Roberto, permitindo que estes soltassem as subidas de Larrazábal e Lelo, a equipa da casa ainda foi equilibrando. É certo que o Benfica tinha rematado mais, 9 tiros a 4, mas as melhores ocasiões da primeira parte tinham rondado a baliza de Trubin, a ponto de o índice de golos esperados ser, por essa altura, favorável ao Casa Pia, 0,5 contra 0,3. Na segunda parte, no entanto, alugou-se meio campo. Nesse período, o Benfica rematou 12 vezes contra 2 e teve 34 ações na área contrária contra 7, acabando por vencer com justiça e até por justificar um sucesso com outra margem, conforme se vê pelo XG final de 1,7 contra os mesmos 0,5 que o Casa Pia já tinha ao intervalo. Para a inversão foram importantes as alterações promovidas por Schmidt, que dotou a equipa de duas asas com a entrada de Neres para a esquerda e lhe deu um avançado com capacidade para se impor ao jogo, como foi Cabral, mas foram sobretudo a ação mais concentrada e pressionante dos homens das linhas recuadas, que impediram sempre o prolongamento das posses do Casa Pia, roubando a bola e devolvendo-a à zona ofensiva encarnada. O início, no entanto, tinha sido complicado para o Benfica. Di Maria perdia a bola, João Mário não aparecia no jogo, Marcos Leonardo voltava a mostrar-se fisicamente curto e o ataque do Benfica vivia quase em exclusivo das acelerações de Rafa, das insistências de João Neves e das subidas dos laterais, Bá e Orsnas, pelos seus corredores. Mas quem criava perigo era o Casa Pia. Após um canto a favor do Benfica, Larrazábal foi superando o adversário, estabelou com Felipe Cardoso e chutou ao lado, em boa posição. Isso foi aos 10 minutos. E ao quarto de hora, Pablo Roberto descobriu Lelo, atrás da defesa encarnada, e o ala esquerdo cruzou para um vôlei de Felipe, que saiu por cima da barra de Trubin. Nos primeiros 45 minutos, o Benfica só reagiu num remate cruzado de Marcos Leonardo, que saiu fraco e para o guarda-redes, e num grande passe de António Silva a isolar Bá na direita, seguido de um cruzamento que Varela desfez para canto. Só que, se o Casa Pia começou a ter dificuldades para jogar no campo todo na segunda metade da primeira parte, isso não se modificou no segundo tempo, nem sequer com as entradas de Yuki Soma e Rúben Lameiras. Isolado por Di Maria, Rafa avançou até ao guarda-redes e desviou depois o remate em demasia, fazendo-o passar ao lado, aos 54 minutos. E aí, Schmidt percebeu que tinha de apertar. Artur Cabral e Neres tinham acabado de entrar quando António Silva, de cabeça, desviou um cruzamento de Orsnas com selo de golo, mas fez a bola passar do lado errado do poste da baliza do Casa Pia. E foi com a intervenção das trocas que o Benfica marcou. Depois de uma recuperação junto à sua própria área, João Mário, que passou a jogar no meio-campo, combinou com Neres, que veio da esquerda ao corredor central, devolveu-lhe a bola e o médio viu a linha de corrida de Artur Cabral na direita. O avançado veio dentro, bateu de chamba com um drible e marcou num belo remate cruzado. A perder, o Casa Pia ainda tentou crescer no jogo, mas nunca o conseguiu. É verdade que ao minuto 90 voltou a rematar, e já não o fazia desde os 38, mas sem capacidade para mexer com o resultado, que foi uma vitória justa do Benfica, a recuperar a liderança da Liga, ainda que apenas por um par de horas. Ora, façamos então a fotografia tática deste Casa Pia Benfica, com um Casa Pia colocado no 3-4-3, que voltou a ser o sistema habitual desde a entrada de Gonçalo Santos para o papel de treinador, e o Benfica no seu habitual 4-2-3-1 também. Ora, muito bem. Gonçalo Santos, no Casa Pia, trocou 3 homens relativamente à equipa que tinha perdido por 3-1 contra o Estrela da Amadora na última jornada da Liga Portuguesa. Benny Mukandi, no meio-campo, cedeu a posição a Ângelo Neto.
Neto, como médio defensivo. Na frente, regressou Felipe Cardoso e foi sacrificado Fernando Andrade, como ponta de lança. E, além disso, houve ainda a troca de Rúben Lameiras por Segovia, sendo que Segovia foi colocar-se no meio-campo e isto levou a um adiantamento de Pablo Roberto para a tripla da frente. Assim sendo, o 3-4-3 do Casa Pia começava no guarda-redes, Ricardo Batista, e tinha depois três centrais. Fernando Varela era o central direito, Zolotites o central do meio e a duplex de Chamba, o central da esquerda. O espanhol Larrazábal jogava como ala direito e Leonardo Lelo era o ala esquerdo. A dupla de médios era formada por Ângelo Neto e Segovia e mais à frente Nuno Moreira partia da meia direita, Pablo Roberto da meia esquerda e Felipe Cardoso era o ponta de lança. Defensivamente, a equipa colocava-se num 5-4-1. Porquê? Porque Larrazábal e Lelo encostavam atrás aos três centrais e Nuno Moreira e Pablo Roberto tinham como incumbência fechar os corredores à frente dos alas, de maneira a que a equipa, se num primeiro momento de pressão tentava fechar o corredor central para impedir as ligações do Benfica por esse espaço, com Nuno Moreira e Pablo Roberto ainda demasiado dentro do campo, depois, quando entrava em organização defensiva mais próximo da sua baliza, abria os dois avançados interiores nos corredores laterais. Ora, do outro lado, Roger Schmidt fez uma alteração face à equipa que tinha ganho em Glasgow ao Rangers por 1-0, que foi a troca de David Neres por João Mário, sendo que João Mário foi colocar-se também do lado esquerdo do ataque, do apoio ao ponta de lança. O 4-2-3-1 do Benfica começava em Trubin, na baliza, depois linha de 4, formada por Alexander Bach como lateral direito, Orsnes voltou a ser lateral esquerdo e os centrais, os do costume, António Silva e Otamendi. Dupla de médios formada por Florentino e João Neves e mais à frente Di Maria a partir do corredor direito, embora com liberdade, ora para aparecer aberto na direita, ora para aparecer mais por dentro e às vezes até à esquerda. Ele foi. Rafa era o segundo avançado, jogava nas costas de Marcos Leonardo e João Mário partia mais do corredor esquerdo, embora também ele procurasse em demasia o corredor central e às vezes até se juntasse aos médios. Com o resultado ainda em branco, mexeu o Benfica ao minuto 59. E fê-lo trocando Marcos Leonardo por Artur Cabral, ponta de lança por ponta de lança, e substituindo ainda Florentino, que já tinha cartão amarelo, por David Neres. David Neres foi colocar-se à esquerda do ataque, dando à equipa então finalmente duas asas, porque estava Di Maria na direita, David Neres na esquerda, muito mais jogador de ataque do que era João Mário, e João Mário baixou para a posição de Florentino, dando também à equipa mais alguma capacidade e visão de jogo, tal como se viu, aliás, no lance do golo. Ora, 3 minutos depois, mas ainda com o resultado em branco, foi a vez de o Casa Pia mexer. Trocou os dois avançados interiores, Pablo Roberto e Nuno Moreira, por Yuki Soma e Rúben Lameiras. Porquê? Porque era aí que estava o problema da equipa do Casa Pia. O Casa Pia não conseguia que estes dois jogadores, que na primeira parte baixavam muito quando a equipa tinha a bola, para o espaço entre linhas, para ligarem com os alas de maneira a ativar depois o ponta de lança, o Felipe Cardoso, eles já não conseguiam reter a bola, não conseguiam baixar para ligar, não conseguiam manter a equipa em posse durante mais tempo e isto significava que o Casa Pia raramente conseguia prolongar as suas posses, perdendo a bola demasiado cedo e permitindo que o jogo voltasse para o seu meio-campo defensivo. Assim sendo, foi Yuki Soma colocar-se na direita, foi Rúben Lameiras colocar-se na esquerda e o Casa Pia voltou a ter ali jogadores frescos, embora não tenha conseguido com a troca levar outra vez o jogo para a frente. Ao minuto 74, mais duas trocas na equipa do Casa Pia, aqui já a perder. Felipe Cardoso cedeu a posição na frente a André e Segovia cedeu a posição no meio-campo a Samuel Justo. Por fim, ao minuto 85, a 5 minutos do fim, Gonçalo Santos trocou um defesa central, Fernando Varela, por mais um avançado, Fernando Andrade, colocando a equipa nos últimos minutos em 4-4-2. E foi aí que o Casa Pia voltou a chegar próximo da baliza do Casa Pia. A partir desse momento tinha André e Fernando Andrade como avançados de centro, abria Rúben Lameiras e Yuki Soma nas duas alas e tinha como dupla de médios Samuel Justo e Ângelo Neto, tendo então apenas 4 homens atrás, Larrazábal, Lelo como laterais e Zolotites e Chamba como centrais. Por fim, ao minuto 89, mesmo à entrada do período de compensação, Schmidt trocou Alexander Bá, que já estava exausto,
por Tomás Araújo, um central que voltou hoje a jogar como lateral direito, de maneira que o Benfica pudesse fechar melhor o corredor e, dessa forma, manter a baliza a zeros, o que conseguiu. De uma equipa que jogou tão atrás, como foi o caso do Casa Pia, não é de estranhar que os jogadores em maior destaque tenham sido os elementos das linhas mais recuadas. Fez um belo jogo o Zolotic no comando da sua linha defensiva, da mesma forma que não esteve mal o guarda-redes Ricardo Batista, ainda com um punhado de boas defesas. Os dois médios centro estiveram bem no jogo, sobretudo o Ângelo Neto, mas mais à frente aquilo que se viu foi sobretudo o Nuno Moreira, enquanto ele durou. E não durou muito. A primeira parte foi boa, na segunda estava em quebra, no momento em que foi substituído. Ora, na equipa do Benfica, é impossível não destacar o papel que teve no jogo o Artur Cabral. Entrou, fez um belíssimo gol. João Mário melhorou muito quando passou de avançado esquerdo para médio centro. João Neves esteve sempre bem no jogo, sempre muito insistente a levar a equipa para a frente. Rafa foi um oásis em torno do qual o ataque do Benfica viveu durante o primeiro tempo. Estiveram bem os dois laterais, Alexander Bá e Orsnes, bem como António Silva, o central que deu sempre visão de jogo ofensiva e muita antecipação quando a equipa adversária tinha a bola. Ainda assim, porque foi decisivo na forma como entrou e fez o golo e ainda assinou uma série de movimentações interessantes pela direita, o herói do jogo para mim foi Artur Cabral. Gosto do estilo de arbitrar de Cláudio Pereira, um árbitro que procura sempre interromper poucas vezes o jogo, deixar jogar, manda levantar os jogadores, não vai em conversas de toques e toquezinhos, mas isso hoje, no jogo de hoje, conduziu a alguns erros, algumas faltas que me pareceu que ficaram por assinalar e depois na repetição percebia-se que eram claras. Enfim, já fez boa parte do trabalho Cláudio Pereira, quando opta por não apitar tudo e mais alguma coisa, falta-lhe fazer agora a segunda metade do trabalho, que é conseguir mesmo discernir entre os lances que são faltosos e aqueles que não são. De qualquer modo, não seria seguramente por aí que a sua arbitragem poderia ser pior. Houve dois casos mais importantes, até poderíamos dizer três casos mais importantes no jogo. Tudo começa com um golo anulado a João Neves ao minuto 18. Bem anulado, é preciso que se diga. Há um pontapé de canto, há um remate de Otamendi. O guarda-redes salta com António Silva e os jogadores do Casa Pia ficaram a pedir falta de António Silva no momento em que Ricardo Batista e António Silva saltam à bola, mas não há nenhuma falta. O que sucede é que, com a oposição de António Silva, Ricardo Batista sacode a bola para a frente e aparece João Neves para marcar, e depois foi assinalado fora de jogo ao médio do Benfica, que fez o gol. E o fora de jogo tem que ser visto no momento do remate de Otamendi. E dizem, mas o guarda-redes tocou na bola. Tudo muito bem. O guarda-redes tocou na bola, mas é como se tivesse havido uma recarga. Se houver um remate, o guarda-redes defender e aparecer um jogador em posição de fora de jogo no momento original para fazer a recarga, esse fora de jogo tem que ser marcado, apesar da bola vir de um jogador da equipa oposta. Seria diferente, naturalmente, se tivesse sido o António Silva a tocar a bola para o João Neves. Não foi esse o caso. E atenção, mesmo nesse caso, poderia julgar-se que havia fora de jogo se a intervenção, se julgasse que a ação de João Neves, ou a posição de fora de jogo de João Neves, teria interferido na decisão do guarda-redes de fazer ou não aquela bola. De qualquer modo, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi remate de Otamendi, Ricardo Batista sacudiu a bola para a frente e João Neves, que estava em fora de jogo no momento do remate de Otamendi, apareceu para fazer a recarga, beneficiando, portanto, da sua posição irregular. Bem anulado esse lance. Depois, há um outro lance polémico, ao minuto 66, quando a bola ia já para fora, ou já tinha mesmo ultrapassado a linha de fundo, e foi esse o entendimento tanto do árbitro, como do árbitro auxiliar, como do VAR, quando Orsnes, porque a equipa estava empatada, 0-0, queria repor a bola em jogo mais rapidamente, agarrou a bola com a mão e ficou a dúvida sobre se o teria feito ainda antes dela ter ultrapassado a linha de fundo ou não. Porquê? Porque se tivesse sido antes seria penalti, porque ele estava dentro da sua grande área. Ora, nem com o recurso às imagens eu consigo ter a certeza nem de uma coisa
nem da outra. Não consigo ter a certeza se a bola estava dentro ou fora do campo no momento em que Orsnes a agarrou, portanto, não tendo a certeza, aquilo que há que fazer é confiar na decisão da equipa de arbitragem, porque tudo indica que terá sido a melhor. Por fim, e este lance, enfim, nem sequer merecia quase ser chamado aqui. Ao minuto 45 mais um, Di Maria, dentro da área do Casa Pia, atirou-se para o chão, procurou uma grande penalidade. Poderia ter visto um cartão amarelo no lance por simulação grosseira. Optou Cláudio Pereira por não lhe o mostrar, mas não havia qualquer grande penalidade. Portanto, acabou por ser uma arbitragem globalmente positiva de Cláudio Pereira, neste Casa Pia Benfica. Futebol de Verdade